crianças, boa tarde, como que vocês estão? Hoje a nossa aula será de português. Vamos pegar o volume 2 e abrir na página 8. Por que a tia vai dar aula de português hoje? Pelo nosso horário, nós teríamos projeto de vida. Porém, o projeto ele será trabalhado pela apostila, que vocês estão pegando na escola. E como o conteúdo de português é um conteúdo mais extenso e acaba sendo mais importante, nós iremos ter português durante 3 vezes na semana, na terça, na quinta e na sexta, ok? Então vamos lá, peguem o livro e vamos abrir na página 8. Hoje nós vamos estudar sobre os textos jornalísticos e o primeiro que nós iremos ver é a notícia. Você sabe o que é uma notícia? Uma notícia, ela traz um fato novo que nós pesquisamos sobre ele para falar. Essa notícia no jornal, ela pode ocorrer de duas formas. Nós temos os jornais impressos e os jornais digitais. O jornal impresso é aquele que normalmente nós compramos na padaria, nós compramos perto de casa. Ele traz a notícia num papel. O jornal digital é aquele que nós vemos no celular, que nós vemos na televisão. Ele tem uma adequação diferente da sua formatação. Por exemplo, no jornal impresso, nós só conseguimos ter as notícias que ocorreram até o dia anterior e até o fechamento da edição. No jornal digital, por exemplo, é possível atualizar a todo momento a informação, porque a tecnologia ela ajuda com isso. Vamos olhar lá um livrinho de vocês, que nós temos um texto sobre a Beca e a sua mãe Alice. Ela vai trazer algumas explicações de como que é montada a notícia em um jornal. Vamos lá ler? Acompanhe junto com a tia. A organização de um jornal, diário, impresso, inicia-se com a seleção de fatos que poderão entrar na edição do dia seguinte. Para isso, é feita uma lista dos fatos mais importantes da noite e da manhã, o que se chama pauta do dia. É muito importante fazer a apuração desses fatos. Para isso, os repórteres podem ir ao local do acontecimento, fazer pesquisas em outros sites de notícias, entrevistar pessoas envolvidas, enfim, reunir informações de fontes confiáveis. Depois disso, o texto pode ser redigido pelo próprio repórter ou por um redator. O editor supervisiona os textos e define como será a diagramação das páginas e das seções do jornal. Os diagramadores seguirão, portanto, as orientações do editor para organizar como ilustrações, gráficos, fotografias e legendas. Serão apresentados ao leitor em notícias, reportagens, artigos, etc. No fim desse trabalho, o diretor da redação analisa a produção para verificar se tudo está correto antes de o jornal ser impresso. No caso dos jornais online, o processo é semelhante, mas as notícias são atualizadas em tempo real. Então, nós temos aqui a notícia separada de 3 formas. Primeiro, nós temos a pauta, depois a apuração e, por último, a redação. O que seria a pauta? A pauta, como a mãe de Beca explica, é a seleção dos fatos que vão ser estudados, que vão ser apurados. Então eu escolho, olha, esse fato é importante, aquele fato é importante. Por exemplo, no mundo que nós estamos vivendo, no momento atual, o coronavírus é uma notícia que acaba sendo muito importante, não é? Trazer notícia sobre isso. Então, dentro da pauta, nós sabemos que o coronavírus tem que estar presente. A apuração. Para que serve a apuração? Para saber se aqueles fatos realmente são reais ou se tem alguma mentira. Porque a notícia ela tem que trabalhar com os fatos reais. Ela não pode trabalhar com mentiras. E a redação? A redação é a construção desse texto. Como que será abordado esse texto? Como que será trabalhado? Então, a redação ela passa por diversos fatores. Tem o jornalista, tem o redator final, tem várias pessoas que dentro do jornal trabalham para produzir esse texto. A notícia,
ela pode ser dividida de algumas maneiras. A folha da tia colou. Vamos lá. Nós temos o título, o subtítulo, a fotografia, a legenda e o corpo da notícia. Por que a tia colocou um asterístico no título e no corpo da notícia? Porque são as partes obrigatórias da notícia. Toda notícia tem que ter título e corpo da notícia, que é o texto que vai ser escrito. O subtítulo, a fotografia e a legenda, elas são opcionais para a notícia acontecer. Vamos ver mais ou menos como que isso ocorre? A tia trouxe um jornal para mostrar a vocês como que é feita a notícia. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 mulheres na luta contra crimes ambientais. Essa parte aqui que está mais forte, que está em negrito, é o título da notícia. O que vem logo após, em uma letra menorzinha, mas ainda separada do texto, nós vamos chamar de subtítulo. Nós temos: a nova série Aruanas estreia hoje à noite na Globo. Então, nós temos aqui um subtítulo. Nós temos também a fotografia, tá vendo? Que é uma imagem. Essa fotografia, logo embaixo dela, em letras menores, nós temos a legenda. A legenda sobre a foto, para poder explicar essa foto. E aqui do lado nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia quer dizer o quê? O texto que essa notícia vai trazer. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós podemos ver notícia em 5 partes, sendo que 2 delas são essenciais, que é o título e o corpo da notícia. Muito bem. Vamos agora para a página 9. Na página 9 nós temos: agora que você já sabe um pouco mais sobre a produção de um jornal, discuta com os colegas e o professor. Letra A. O que é a pauta do dia? A pauta do dia é a lista, das notícias mais importantes. Vocês não precisam escrever isso no livro não, tá, gente? É porque em sala de aula é aquela parte que a gente conversa, que a gente discute sobre o assunto. Então a tia vai estar explicando aqui, vocês não precisam colocar a resposta aí. Na letra B nós temos: para que serve a apuração? Para saber se esses fatos eles são reais. Quais funções um profissional pode ter na redação de um jornal? Ele pode ser repórter, ele pode ser editor, ele pode ser redator, ele pode ser o diretor de redação. Então, nós temos diversos cargos lá dentro. Qual tipo de texto pode aparecer em um jornal? Você conhece algum deles? Dentro do jornal pode ter notícia, pode ter história em quadrinhos, pode ter propagandas, pode ter reportagens. Nós encontramos várias coisas dentro do jornal. Procure no dicionário o significado da palavra notícia e discuta com os colegas o que seria uma notícia jornalística. Como nós não estamos em sala de aula, vocês vão pesquisar em casa o significado da palavra notícia e vão conversar com os pais de vocês sobre o que eles acham sobre esse gênero, ok? Depois nós vamos para o número 2. Como você imagina que as informações podem ser organizadas em uma notícia impressa? A seguir, há frases retiradas de uma notícia. Elas estão fora de ordem. Vamos reorganizá-las e depois discutir a localização de cada parte do texto. Então, vocês têm que achar aí o título, o subtítulo, a fotografia, a legenda e o corpo da notícia. A fotografia não vai estar presente porque não tem como ter imagem aqui. Você só vai achar a legenda. E o corpo da notícia, ela vai estar dividida em 3 partes, ok? Vocês vão enumerar de 1 até o 6. Pause o vídeo, leia o texto e veja como que ficaria a organização desse texto corretamente. Depois de realizar a atividade, você desbloqueia o vídeo, tire do pause e venha ver a correção, ok? Vamos conferir agora o gabarito? Nós temos aí
Qual seria o primeiro? O número 1, que seria o título da notícia. O número 1 vai estar na parte: golfinhos podem conversar como humanos, afirma pesquisa. Então, se você acertou, parabéns. Se você não acertou, não tem problema, é só fazer a correção. Número 2. Uma pesquisa revelou que golfinhos usam sinais sonoros organizados em frases, da mesma maneira que seres humanos. Seria como se fosse, o nosso subtítulo. Então, seria o número 2. Número 3 agora. Há muitos estudos que comprovam que os golfinhos emitem sinais sonoros semelhantes a palavras. Então, seria a legenda da foto. Número 3. Número 4 agora. Usando uma sequência de sinais sonoros, os golfinhos formam frases parecidas com as empregadas pelos seres humanos. Isso é o que afirma cientistas russos em 2016. Número 4. Número 5 agora. Eles demonstram que os sinais sonoros emitidos por golfinhos são dispostos como palavras em frases, verificando que um animal escuta a frase sem interromper e somente depois disso responde ao outro. E por último, número 6. Em 2013, cientistas escoceses já tinham comprovado que os golfinhos identificam cada membro do grupo com um sinal sonoro diferente, como se fosse um nome próprio. Número 6. Se vocês acertaram tudo, muito bem. Se não acertaram, faça a correção para que a gente possa ir para a próxima página. Vamos agora para o número 10. Nós temos no número 10 o número 3. Qual frase serve como título? Então, você irá voltar novamente lá na página 9 e irá ver qual daquelas seria o título. Se seria a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Identificando qual seria, você vai copiar a frase, ok? Pausa o vídeo e vai lá fazer. Agora que nós já temos a resposta, qual foi que vocês utilizaram? Quem colocou a número 1 acertou. Muito bem. Golfinhos podem conversar como humanos, afirma a pesquisa. Vamos para o número 2. Qual frase pode ser o subtítulo? O subtítulo é aquilo que vai vir depois do título. Então vamos lá. Pause o vídeo novamente, volte à página 9 e veja qual que pode ser. Já achou qual é? Então vamos lá? O subtítulo, ele está na frase 2. Muito bem. Uma pesquisa revelou que golfinhos usam sinais sonoros organizados em frases, da mesma maneira que seres humanos. Vamos para o número 5 agora. Qual frase é adequada para a legenda da foto a seguir? Nós temos aí, o golfinho. Você irá pausar o vídeo, voltar na página 9 e ver qual frase que encaixaria melhor aqui. A frase que melhor encaixaria seria a frase 3. Há muitos estudos que comprovam que os golfinhos emitem sinais sonoros semelhantes a palavras. Muito bem. Vamos agora para o número 6. Qual é a sequência correta de informação no corpo da notícia? Nós agora estamos falando sobre o corpo da notícia. Então, nem o título, nem o subtítulo e nem a legenda irá entrar, correto? Se eu tiro essa parte e fica só o corpo da notícia, qual seria aquela que sobra? Pause, vai lá ver na página 9 e depois volte para a correção. Muito bem, sobraram as frases 4, 5 e 6 nessa sequência. Muito bem. Vamos pular o número 7, pois nós não estamos em sala de aula e não tem como te utilizar o quadro para escrever todo esse texto. Vamos agora para o número 8. O que não pode faltar em uma notícia? Nós vimos que a notícia é dividida em 5 partes e que 2 delas são imprescindíveis. Então vamos lá, pause o vídeo e responda. Vamos fazer a correção? Não pode faltar o título, o subtítulo, a fotografia, a legenda e o corpo da notícia. Muito bem.
E o título e o corpo da notícia, ele é obrigatório. Muito bem. Vamos agora para a página 11. Vamos lá, página 11. Da banca à web. Nós temos aí. A Alice explicou a Beca como funciona a redação de um jornal diário. Agora vamos ler um texto que nos conta um pouco da história do jornal e do que até hoje motiva a sua produção. Uma pequena história do jornal. O texto ele é um pouquinho longo, então você precisa acompanhar com a tia por causa da leitura, ok? Pegue o seu dedinho como a tia ensinou, coloque no começo do texto e acompanhe a tia. Vamos lá. Você lê jornais impressos? Conhece alguém que lê? Na atualidade, o ser humano mudou sua relação com o jornal impresso, já que as notícias estão também disponíveis no rádio, na TV e na internet. O fato é que a necessidade de transmitir informação é fundamental para o ser humano e não é nada recente. Por exemplo, o primeiro jornal do qual se tem conhecimento surgiu em 59 a.C. e se chama Acta Diurna. O gerente romano Júlio César tinha o objetivo de informar os cidadãos sobre acontecimentos e eventos importantes. Este jornal era escrito em grandes placas de pedra que ficavam expostas em locais públicos, onde circulavam muitas pessoas. No século VIII, na China, havia folhetos escritos à mão, em seda, e que circulavam entre os oficiais e membros da corte. Na Europa, também houve a circulação desse tipo de folheto. Essa espécie de publicação, contudo, não era considerada um parente do jornal, pois seu público era restrito. Vira a página 2. Em 1447, com a invenção da imprensa por Gutenberg, o jornalismo ganhou o formato moderno. Isso porque os jornais passaram a ser impressos em maior quantidade com o objetivo de levar informações a um público maior. Nos anos de 1920, a invenção do rádio ocasionou uma revolução. Os jornais deixaram de ser apenas impressos e passaram também a ser veiculados pelo radiojornalismo. Para competir, os jornais impressos aumentaram seus textos e renovaram o estilo e a cobertura de informação. Mais adiante, com a chegada da televisão, surgiu o telejornalismo, fazendo com que a circulação do jornal impresso diminuísse entre 1940 e 1990, o que não reduziu sua importância como fonte de informação. Com o avanço tecnológico, a internet e consequente rapidez na circulação de informações, surgiram jornais digitais e suas versões online, que garantem a atualização rápida sobre fatos do mundo. Isso tem ocasionado cada vez mais a diminuição da impressão do jornal. Contudo, há pessoas que ainda preferem ler o jornal impresso a ler o mesmo conteúdo em plataformas digitais. O fato é que hoje há inúmeros meios de comunicação e acesso a informações. Por isso, é muito importante que o leitor busque fontes sérias e confiáveis, pois, assim como o acesso aumentou, também cresceu a difusão de notícias falsas, além de nos mantermos informados, o objetivo principal de quem busca textos jornalísticos. É também importante aprender a selecionar o que lermos. Muito bem. Vamos agora para a página 13. Nós temos: vamos conversar um pouco mais sobre o jornal e a necessidade humana de troca de informação? Por que o ser humano criou os jornais? Ele criou os jornais porque ele tem a necessidade de se comunicar, de saber sobre o mundo, de saber sobre as notícias. Então, essa necessidade ocasionou a invenção do jornal. Letra B. Como você imagina que era a circulação de informação entre as pessoas antes do jornal moderno? Nós vimos no texto que essa informação ela acontecia de várias formas antes, né? Pelos espaços. Nós, voltando lá na página 10, antigamente, o primeiro jornal, né, que tinha uma acta diurna, que o objetivo era informar os cidadãos sobre os eventos, então era exposto em locais públicos, onde circulavam muitas pessoas. Então o acesso não era a todo mundo. Então eles faziam isso para facilitar que o maior número de pessoas pudessem ter conhecimento sobre as notícias. Letra C. Com a invenção da imprensa de Gutenberg, contribuiu para a evolução dos jornais.
Então, o que acontece? A evolução do jornal, ela contribuiu porque se puderam ter uma impressão maior de jornais, então se aumentou a circulação dos textos e o público, ele ampliou. Um número maior de pessoas puderam ter acesso a essas notícias. Letra D. O que a invenção do rádio e da televisão ocasionou? Ela ocasionou novos formatos de informação. Então, por exemplo, quando ela começa no rádio, o jornal ele se sente um pouco ameaçado, mas é uma forma mais fácil de atingir informação. Quando ela chega na televisão, ela acaba o quê? Atingindo um número maior de pessoas, através da tecnologia. Então, através desses dois meios, os formatos de notícias eles acabaram mudando para poder se adequar a esse ambiente. Letra E. Como a internet facilitou a circulação de informações? Por causa dos jornais digitais e das versões online. É muito mais fácil de você achar uma notícia do que sair de casa para ter necessidade de comprar um jornal físico. Letra F. Por que é importante saber selecionar fontes confiáveis de informações? Vocês devem ter ouvido falar sobre fake news, que está muito em alta na televisão falando sobre isso. Então, a importância de você analisar se uma notícia é real é para não contar mentiras, que seriam as fake news, notícias falsas. Então, nós temos que estudar, nós não, né? Os repórteres especificamente. Nós também, quando vemos uma notícia, temos que saber se ela é verdadeira. Mas os repórteres, eles acabam tendo uma influência maior sobre esse tipo de pesquisa. Não é necessário vocês responderem no livro essa parte, ok? É mais a parte de conversação. A única que vocês irão responder é a letra G. O que você aprendeu até aqui sobre os jornais? Então, vocês irão fazer o quê? Vocês irão responder com as palavras de vocês o que vocês aprenderam sobre os jornais. Ok, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. A partir da próxima aula, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre as partes dos jornais. Ok? Fiquem com Deus e um beijão.